Constantemente, você tem visto a mídia noticiar sobre a tensão entre a Coreia do Norte e os Estados Unidos. Vamos entender como isso pode cair no Enem? A tensão entre esses dois países não é de agora. A gente sabe que existe um contexto histórico onde, por um lado, a Coreia do Norte vai ter uma ideologia comunista e os Estados Unidos, por sua vez, é totalmente capitalista. Então, toda essa ideologia, tanto política quanto econômica, também causa um acirramento dessas tensões. A gente também vai ter a China do lado da Coreia do Norte e a gente vai ter como aliados exclusivos dos Estados Unidos a Coreia do Sul e o Japão. E logo mais a gente vai conseguir entender com essa questão como é que se dá essas relações de tensão, de guerra ou de até um posicionamento mundial em torno desses dois países. Acompanhe comigo o enunciado dessa questão. No texto 1 diz: Coreia do Sul pede mediação da Rússia e China para conter o Norte. O ministro das Relações Exteriores da Coreia do Sul, Yong Byung-se, disse nesta quarta-feira, 10, que pediu a mediação da Rússia e da China para tentar convencer a Coreia do Norte a encerrar suas provocações militares, em um momento de elevada tensão na Península Coreana, uma notícia de 2013 que saiu no site do G1. Já o texto 2 apresenta uma figura com uma notícia muito importante, onde diz: atletas norte-coreanos chegam à Coreia do Sul para Jogos de Inverno. E aí a gente vai ter uma legenda falando: os rivais diplomáticos, países terão um time unificado pela primeira vez desde 1991. Uma notícia que saiu no site do Globo, onde a gente pode perceber a aproximação entre atletas da Coreia do Norte e da Coreia do Sul em prol de uma Olimpíada. Vamos ao enunciado dessa questão. Os textos apontam momentos antagônicos vivenciados pelos sul-coreanos e norte-coreanos. De acordo com o paradigma geopolítico enfrentado pelos dois países em escala mundial, pode-se afirmar que: alternativa A tensão entre as Coreias se deve ao fato de o Sul, socialista, ameaçar a eclosão de uma guerra caso o Norte não ceda parte de seu território. Alternativa completamente incorreta. Isso porque a gente não tem o Sul socialista, a gente tem o Sul de um viés muito mais capitalista, aliado aos Estados Unidos, e a gente não tem também essa disputa territorial entre as duas Coreias. A gente não tem essa possibilidade de eclosão de uma guerra, muito menos porque a gente tem na parte sul uma questão democrática muito mais evidenciada. Então, qualquer tipo de confronto partiria muito mais da Coreia do Norte do que da própria Coreia do Sul. Vamos à alternativa B. A tentativa de aproximação da Coreia do Sul frente à Coreia do Norte nos Jogos Olímpicos de Inverno denota tensão na relação sul-coreana com o governo estadunidense. Alternativa também incorreta, justamente porque uma aproximação entre essas duas Coreias não ameaçaria a relação entre Estados Unidos e Coreia do Sul. Pelo contrário, beneficiaria justamente porque promoveria uma comunicação muito mais aproximada entre esses governos com a Coreia do Norte, que é justamente uma ditadura. Alternativa C. A divisão entre as duas Coreias é apenas territorial, haja vista que ambas possuem uma mesma ideologia e exercem acordos de cooperação mútua estabelecidos por China e Estados Unidos. O início da questão já está incorreto, justamente porque vai falar que existe uma divisão somente territorial. E a gente sabe que existe uma divisão tanto ideológica, quanto política, quanto econômica, e até em características socioeconômicas elas vêm se diferir. Um lado é muito pobre e o outro lado é muito mais desenvolvido, partindo até de um viés já emergente. Não à toa, a China é um grande mantenedor dessa Coreia do Norte. A gente vai ter uma divisão tanto política, econômica, quanto militar, muito evidenciada entre as duas Coreias. Alternativa D. A realização de testes nucleares pela Coreia do Norte é um dos principais focos de tensão na península e que geram constantes discussões internacionais sobre o país. Alternativa correta. Justamente porque essa grande tensão que a mídia tem noticiado se deve ao fato da península coreana, norte-coreana, ter deixado o acordo de não proliferação de armas nucleares e agora ela
passa por diversos testes, projetos, inclusive enviando mísseis, enviando bombas nucleares para testes, atingindo tanto o Japão quanto a Coreia do Sul e possivelmente os Estados Unidos, o que gera toda essa tensão em escala mundial. Então a alternativa D está completamente correta. Vamos à alternativa E? A participação norte-coreana nos Jogos Olímpicos de Inverno faz parte de um acordo de paz assinado entre os países a pedido da ONU. Não há um acordo de paz. Desde o momento em que houve a guerra entre as duas Coreias, né, que vai aí de 1950 a 1953, não houve um acordo de paz. O que houve foi um armistício, uma trégua, uma pausa, e é por isso que frequentemente o mundo tem noticiado as relações de aproximação entre essas duas Coreias como uma coisa positiva, como uma possível negociação, como uma possível aproximação entre essas duas ideologias. Como você pode perceber, o grande embate entre essa questão da Península Coreana e os Estados Unidos se desenvolve a partir dos armamentos nucleares. E é isso que a mídia tem frequentemente noticiado para você. Boa sorte na prova do Enem e até a próxima!